Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, programa ABC do Espiritismo, sempre entrando na sua casa, e eu gostaria de estar iniciando o programa ABC do Espiritismo, agradecendo a direção da TV Mundo Maior, pelo carinho, ao nosso querido André Marosso, nosso abraço e a toda a sua equipe de trabalho. Também queria mandar um abraço carinhoso aos nossos amigos da Rádio Boa Nova, pela qual também temos um programa toda quarta-feira. Queria também fazer um agradecimento aos nossos irmãos da direção das Casas André Luiz, que com muito esforço tem mantido todo esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. E antes do André entrar no tema que nós estaremos estudando no dia de hoje, ele vai então pedir a sua ajuda para as Casas André Luiz, logicamente gerenciar a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça. Hoje o nosso pedido é direcionado à TV Mundo Maior, à Rádio Boa Nova, ambas sob a tutela das Casas André Luiz. Manter um veículo desse de comunicação não é fácil, com toda a sua estrutura, com todos os seus funcionários, para levar até você um áudio com qualidade, uma imagem com qualidade. Então você entre no site tvmundomaior.com.br e ali tem algumas formas de você ser um colaborador. Muitas vezes você imagina, mas André, eu posso colaborar com um pouquinho. O seu pouco se torna muito. E em nome meu e do nosso querido Sérgio, nós também gostaríamos de saudar a você, nosso telespectador, o nosso ouvinte querido. É muitos os lugares onde nós temos a oportunidade de ir e tantos são os abraços generosos que recebemos. Olha, eu estou acompanhando o programa, eu estou parabenizando vocês, eu estou feliz de conhecer vocês pessoalmente. Então fica aqui o nosso registro a você, que todas as sextas-feiras está aqui sintonizado conosco. Que Jesus te abençoe, que Jesus abençoe a tua família e te fortaleça hoje e sempre. Então, André, qual é o tema que nós elegemos para estudar no dia de hoje? Nós recorremos ao Livro dos Espíritos, o livro mais importante do Espiritismo, o primeiro livro espírita que a Terra teve, publicado no dia 18 de abril de 1857, a sua primeira edição, com 501 perguntas. E esta é a segunda edição, lançada em abril de 1860. Para alguns tradutores, 1018 perguntas e 1018 respostas. Para outros tradutores, 1019 perguntas e 1019 respostas. Hoje, veremos o livro 3º, capítulo 2º, a Lei de Adoração. Eu queria fazer uma explicação, André, que eu acho muito importante, quem não está muito familiarizado com a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, quando o André fala livro 3º, nós vamos relembrar que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros, 4 partes. É como se fosse uma árvore, e dessa árvore saem 4 galhos. Cada galho é pertencente a um livro da obra básica. Por exemplo, o livro 3º, inserido no Livro dos Espíritos, é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esses 4 livros que se encontram dentro desse, faz parte cada livro de um, na qual se encontra o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Então, é muito importante nós esclarecermos essa árvore, e é por isso que o André diz que o Livro dos Espíritos é o mais importante para nós, os espíritas, não por se tratar do primeiro, mas por se tratar de uma árvore, e dessa árvore começou a sair os galhos. É verdade. E hoje nós vamos ver um assunto, querido Sérgio, que muitas pessoas nos perguntam a respeito do sacrifício. Como nós, os espíritas, o vemos, encaramos e argumentamos. E nada melhor do que recorrer à própria fonte para nós vermos Allan Kardec, com o seu bom senso, com a sua inteligência, com a sua perspicácia, perguntando ao plano espiritual e vendo os espíritos, sob a tutela do Espírito da Verdade, respondendo. Então Kardec questiona na questão 669.
A prática dos sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como foi o homem levado a crer que semelhantes coisas pudessem agradar a Deus? Resposta: primeiro, porque não compreendiam Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria sobrepõe-se ao espírito. Eles se entregam aos instintos animais e por isso são geralmente cruéis, pois o senso moral ainda não se encontra neles desenvolvido. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada teria muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar primeiramente animais e mais tarde criaturas humanas, pois, segundo sua falsa crença, pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Na vida material, como geralmente a levais, se ofereceis um presente a alguém, escolheis sempre o de um valor tanto maior, quanto mais a amizade e consideração quereis testemunhar à pessoa. O mesmo deviam fazer os homens ignorantes com relação a Deus. É verdade tudo isso, não é? Porque o sacrifício, Allan Kardec toca num dos atos da humanidade, na sua grande maioria, onde ainda tem um aspecto do sacrifício, não é? Na Semana Santa, quando nós ligamos a televisão, nós então assistimos em várias partes do mundo pessoas se mutilarem, achando que aquilo é um grande ato perante Deus. E os Espíritos vêm dizer que isso é uma ignorância. Primeiro porque isso não agrada a Deus. Deus não criou o homem para ser mutilado. Deus criou o homem para a felicidade. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, por exemplo, principalmente nós que viemos da Igreja Católica, nos lembramos, por exemplo, o sacrifício daquelas pessoas que andam quilômetros e quilômetros a pé. Mas há um contrassenso em tudo isso. Porque quando nós fazemos uma coisa para Deus, no sentido de agradar a Deus, logicamente Deus está olhando o nosso ato. Interessante, nós temos um grupo de amigos numa cidade aqui vizinha, e eles fazem todo ano o chamado Romaria, e sai de uma cidade e vai até Aparecida do Norte. É interessante que quando chegam na Aparecida do Norte, a maioria deles estão totalmente alcoolizados. É isso que Deus quer de nós? Que sacrifício é esse? Aonde chefes religiosos vão juntos, que é o pior. Então nós temos que analisar o que Deus quer de nós. Então Deus quer de nós o sacrifício, por exemplo, de você tirar um pouquinho daquilo que você tem para ajudar alguém que está passando fome. Esse é o maior sacrifício que Deus espera de nós. É o mais virtuoso, é o melhor. Então nós vemos, por exemplo, aquelas pessoas que se mutilam o corpo totalmente na época da Semana Santa. É algo horrível de se ver. Para que tudo isso? Ai, Deus está feliz comigo. Deus está triste com você. Deus não quer isso. Deus não criou ninguém para ser sacrificado. Deus nos criou para viver a vida na mais pura extensão do amor. Não é, André Luiz? Com certeza. E antes de efetuarmos os comentários, na questão 669A, Kardec pergunta: assim, os sacrifícios de animais teriam precedido os humanos? Resposta: não há dúvida quanto a isso. Nós continuaremos, é evidente, no bloco seguinte, comentando algumas questões a mais do Livro dos Espíritos, mas dando continuidade nesta entoada que o nosso querido Sérgio começou a dizer, é evidente que os exemplos são outros, mas que se encaixam na mesma finalidade. Eu me lembro daquela passagem bíblica de Jesus quando estava na sinagoga com os seus companheiros, e Jesus vira para eles e pergunta quem havia sido mais agradável a Deus.
porque eles estavam diante do gasofilácio, local destinado no templo a receber a oferta do povo. Então ali os ricos iam de mãos cheias e doavam ouro, propriedades, tudo o que lhe haviam conquistado materialmente falando. Mas ali ia muita gente do povo que dava o que tinha. E Pedro diz que quem mais agradou a Deus foi aquela senhora, aquela viúva, que chegou com 2 dracmas, com 2 moedas, que deu em oferta a Deus, em agradecimento ao Pai, e eles sabiam da vida daquela mulher, que aquilo no final do mês lhe faria falta, porque ela era uma mulher muito simples, muito pobre, e tirou do seu necessário para ofertar ao Deus, para ofertar ao Pai. Então nós vemos que o sacrifício agradável a Deus não é matar um animal, não é matar uma pessoa, como nós víamos na antiguidade. Mas quando nós falamos antiguidade, não é tão antiguidade assim. Nós vemos que são práticas que há 400, 500, 600 anos ainda tinha aqui na Terra. E se nós formos vasculhar minuciosamente nos dias atuais, é capaz de nós ainda encontrarmos alguns resquícios por aí. Então isso em nada agrada a Deus. Deus não se agrada com o sangue, Deus se agrada com o sorriso, quando eu levo um reconforto, quando eu levo uma palavra, quando eu levo uma cesta básica, quando eu levo um mimo a uma criança no Dia das Crianças, quando eu visito um senhor, uma senhora que estão largados num lar de velhinhos. É isso que agrada a Deus. Eu tirar a vida de ninguém, além de não agradar, é um ponto negativo na minha economia espiritual. André, vamos convidar o nosso telespectador para acompanhar o nosso trabalho. Tem muitas pessoas que perguntam como nos acompanhar. Como é que a pessoa pode nos acompanhar, André? Eu e o nosso querido Sérgio temos muitos vídeos no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. A TV A Caminho da Luz é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade que o nosso querido Sérgio Vilar dirige. Então, o programa inédito vai para a grade de programação da TV Mundo Maior e nós logo depois colocamos ele no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. E ali você vai poder acompanhar o estudo do livro Nosso Lar, dos Mensageiros e outros estudos mais. Então é youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, a sua inscrição é muito importante. E todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, realizamos o Evangelho no Lar. Então você procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. Curta a nossa página e na minha linha do tempo iniciaremos o vídeo ao vivo. Nós vamos para um pequeno intervalo com o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Não sai daí não, é um pequeno intervalo e já retornaremos. Amigo, não disse? É rápido. Já voltamos com o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Hoje nós estamos fazendo um programa elegendo uma página do Livro dos Espíritos, que fala sobre o sacrifício. Quantas pessoas fazem um sacrifício? Tem pessoas, por exemplo, que às vezes faz um pedido e é atendido no seu pedido pela espiritualidade, onde a pessoa pensa que foi Jesus, que foi Deus, mas na verdade são os nossos anjos da guarda. Muitas vezes é pela nossa própria fé, a maneira com que pedimos. E as pessoas fazem sacrifícios muitas vezes horríveis. Não há necessidade de nada disso, segundo o capítulo que nós estamos estudando do Livro dos Espíritos. Vamos dar continuidade a esse material, André Luiz? Vamos sim. Veremos agora a questão 669b, quando Kardec questiona. Segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade? Resposta: não, mas de uma falsa concepção do que seria agradável a Deus. Vede Abraão. Com o tempo, os homens passaram a cometer abusos, imolando os inimigos, até mesmo os inimigos pessoais. De resto, Deus jamais exigiu sacrifícios, nem de animais, nem de homens.
ele não pode ser honrado com a destruição inútil de sua própria criatura. Quase todos nós conhecemos a história de Abraão, porque naquela época se sacrificava animal quando você tinha algum mérito, quando você recebia alguma graça. E Abraão foi pedido a ele algo que seria muito difícil, porque a sua esposa não conseguia se engravidar. E já com uma idade muito avançada, se engravidou. E ao se engravidar, ele recebeu uma mensagem de que deveria sacrificar o filho depois que nascesse, para agradar a Deus. E aquilo foi uma luta, um conflito, não é? Que gerou dentro de Abraão. Então todos nós hoje percebemos que esse costume é um costume desde que o homem se encontra na face da terra, isso acontece. Nós temos, por exemplo, a magia negra, nós temos, por exemplo, o candomblé, a umbanda, não na sua totalidade, mas parcialmente falando, ainda com alguns costumes de sacrificar animal. De vez em quando nós ouvimos, por exemplo, alguma coisa relacionada à magia negra, que também ainda sacrifica até crianças. De vez em quando nós ouvimos isso nos noticiários aqui no Brasil. Isso então demonstra que esses costumes ainda estão em nossos meios. É exatamente a condição ainda desse trabalho com essas entidades perversas que faz com que nós ainda mantenhamos, gerenciando em nosso eu, toda essa perversidade do homem velho. Então é por isso que o Espírito amigo vem nos orientar sobre a grande importância de nós procurarmos perceber que o grande sacrifício que nós temos que fazer é o sacrifício de abandonar o homem velho para restituir o homem novo. Isso é um grande sacrifício. Apesar de muitas pessoas pensar que é fácil, não é. Tirar os nossos costumes, por exemplo, o fofoqueiro. Não é fácil você tirar do dia e da noite o costume de fazer fofoca. Aquela pessoa que fala mal da vida alheia e chega a ser cruel nas suas colocações, é um pouco diferente do fofoqueiro. Aquele que é maledicente, mudar isso do dia para a noite não é fácil. E como é que se modifica? Pelo sacrifício. Mas que sacrifício é esse? É exatamente você procurar transformar o tempo que você usa para essa crueldade para fazer o bem. Isso é um sacrifício, porque no princípio não é tão simples assim. É verdade. E complementando o que o nosso querido Sérgio disse, nós veremos a questão 670, quando Kardec questiona: poderiam os sacrifícios humanos, realizados com intenções piedosas, ter algumas vezes agradado a Deus? Resposta: não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, podiam crer que faziam um ato louvável ao imolar um de seus semelhantes. Nesse caso, Deus atentaria para o pensamento e não para o fato. Os homens, ao se melhorarem, deviam reconhecer o erro e reprovar esses sacrifícios, que não mais seriam admissíveis para espíritos esclarecidos. E digo esclarecidos porque os espíritos estavam, então, envolvidos pelo véu material. Mas, pelo livre-arbítrio, poderiam ter uma percepção de sua origem e sua finalidade. Muitos já compreendiam por intuição o mal que faziam e só o praticavam para satisfazer suas paixões. Então aqui nós vemos que em momento algum Deus se contentou com aquela atitude, independente da intenção,
independente da justificativa. Porém, Deus naquela altura não poderia pedir para o homem o mesmo que ele pode pedir hoje. Por quê? Porque nós vivíamos sob o regime do primitivismo. Nós não podemos pedir para Moisés, há milênios atrás, que tivesse um povo pacífico. Por quê? Porque era um povo bárbaro, que invadia, roubava, abusava das mulheres, escravizava os homens, escravizava as crianças. E olha que, segundo o Velho Testamento, dos varões da época era o mais dócil. Imagina como é que não era o restante, então? Se ele era o mais dócil com aquele povo que ele tinha, imagina como é que não era o restante. Então nós temos que entender a época de cada um. Paulo, por exemplo. Paulo não admitia que uma mulher pudesse seguir o Cristo. Ah, mas é porque Paulo é machista? Não, porque a sociedade era machista. Não é culpa de Paulo. Paulo apenas seguiu o costume da época. Nós temos que entender a época de cada um, o tempo de cada um, o costume de cada um. A mulher foi ter o seu devido valor de 100, 150 anos para cá. Antigamente a mulher era vista apenas no sentido sexual, no sentido reprodutivo, no sentido da casa, apenas e tão somente aí. Hoje que a mulher é valorizada, hoje que a mulher tem o espaço que realmente a merece. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua evolução. Então, naquela época, Deus compreendia que eles tinham um coração endurecidos, compreendia que eram limitados. É diferente de hoje. Hoje nós já temos um alcance maior. Hoje nós vemos um pouco além do que víamos há um tempo atrás. É interessante mesmo sobre isso, não é? A gente vê Maria de Magdala, por exemplo, realmente uma grande discípula do Cristo, não fez parte, não compôs os 12. Exatamente a mulher naquela época era considerada subhumana. Exatamente a gente percebe isso desde o Velho Testamento, onde há uma discriminação total com referência à mulher, quando diz que a mulher é fruto da costela de Adão, para mostrar a inferioridade da mulher. A mulher sempre teve a inferioridade perante o homem. Vamos dizer que a mulher está conquistando alguma coisa da metade do século passado para cá. Ou seja, ainda não tem 100 anos que a mulher conseguiu a sua conquista. E ainda há, em muitas partes do planeta, ainda há uma total desvalorização da mulher. Por exemplo, nós vemos os costumes do povo muçulmano, né, que ainda detém aquela quantidade de mulheres que ele tem condições de manter. A mulher não pode ter o tanto de homem que ela queira, mas o homem pode ter. Isso mostrando exatamente que o homem fazia suas leis. E o mais grave, colocava Deus nesse negócio todo. Não é só a questão do sacrifício. É a questão de que tudo que nós vamos fazer para o nosso interesse, e quando nós queremos desmerecer o próximo, não é? A gente não vê, por exemplo, a raça negra. A maneira com que a humanidade tratou a raça negra durante toda a existência no nosso planeta. Não tem 200 anos que nós temos aqui a Carta de Libertação dos Escravos, porque até então todos os negros eram considerados escravos. Veja quanta atrocidade nós já cometemos e quantas atrocidades ainda continuamos a cometer. Então vemos aí, por exemplo, a Síria, a maneira como se trata crianças, mulheres, as pessoas como lixo. Nós ainda somos dessa maneira, o ser egóico, egocêntrico, né, André Luiz? É verdade. Nós vemos que é momento de nós abrirmos as nossas percepções. O homem ainda julga muito pela aparência, pela cor da pele.
Enquanto nós não avaliarmos que o que diferencia não é o nosso físico, é o nosso interior, a pessoa pode ser um negro, a pessoa pode ser um branco, a pessoa pode ter a cor que for, a pessoa pode ser de que origem for. O que vai importar é o coração que ela traz. Não é a cor que vai fazer eu ser melhor ou pior, superior ou inferior. Deus não vai olhar para a minha cor. Deus não está nem aí se eu sou branco, se eu sou negro. Deus não está nem aí o país onde eu vim. O que ele vai levar em conta é o amor que eu coloco nas minhas ações. Então o tema do sacrifício merecia, tanto da minha parte quanto da do Sérgio, um tempo ainda maior, mas o tempo não nos permite que alonguemos neste tema tão importante, neste tema tão primordial, que é o sacrifício, trazendo para os dias atuais, mas vendo o seu lastro no passado. Mas teremos outras oportunidades de conversar um pouquinho mais sobre este tema atual, sobre este tema importante, sobre este tema que merece da nossa parte um estudo aprofundado. É verdade, André. André, faz um convite rapidinho, só para o nosso telespectador participar do Evangelho no Lar. Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, pela minha fanpage. Procure por André Luiz Querini Vilar ou digite facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. Nós queríamos agradecer a todos. Vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Um beijo carinhoso no coração de todos e até a semana que vem. Que Jesus te abençoe e te ampare hoje e todo sempre. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.